vamos trabalhar isso, né, com políticas públicas. Para isso, a gente precisa ter este conceito muito claro conosco. E aí a gente vai se apropriar muito do trabalho hoje da professora Maria da Graças Rua e da professora Samira Kauski, que trabalham o conceito de políticas públicas. Também nós temos como referência outros autores, como Celina Souza, Marta Resch, temos aqui, a gente tem... Temos anotado aqui, Sônia Dreiber, né? São referência a Elaine Berring e Vanessa Boschetti. Então, são autores de referência quando a gente trabalha o conceito de políticas públicas. Bom, vou estar passando, então, aqui um slide baseado muito no livro da Maria das Graças Ruas, uma apostila que ela já fez para outros cursos de especialização, e da Samira Kauski. Então, quando a gente pensa em política pública, a gente já começa a pensar assim, de que maneira a política pública afeta a nossa vida, né? Será que a gente só trabalha com a política pública como gestor, ou a gente usufrui dessa política pública, né? Então, o que são políticas públicas? Para quem elas são dirigidas? Por que é necessário ter política pública? E quais são os efeitos sobre os sujeitos e para o nosso país? Então, a gente fica pensando assim, hoje, nós usamos as políticas públicas? Foi um dia que eu usei da política pública? Sim, né? Com certeza, sim. Ela está o tempo todo na nossa vida. Por vezes de maneira mais direta, por vezes de maneira indireta, mas a gente usufrui o tempo todo. Como, por exemplo, nós partilhamos da política pública urbana, né? Se nós saímos aqui para fora do nosso ambiente, da nossa casa, ou até mesmo a definição espacial da localização da minha casa, perpassa por uma política, né? Uma política pública urbana, definição de zoneamentos, de áreas. Então, tudo na nossa vida, segurança pública, e é claro que aquelas que são as mais famosas, quando a gente fala em política pública, a gente já fala em política educacional, em política de saúde, né? Mas, na verdade, assistência social, mas, na verdade, são muitas as políticas que nós utilizamos diariamente. O fato da gente se dirigir de um ambiente ao outro, de um espaço ao outro, a gente já está usufruindo de inúmeras políticas nesse transcorrer espacial. Então, o tema das políticas públicas, ele está em voga, e a gente quer falar que ele é mais amplo do que aquilo que a gente normalmente comenta, né? Para além da educação, para além da saúde, né? Ele é fundamental para a nossa vivência. Para isso, a gente tem alguns conceitos básicos, né? Que a gente precisa trabalhar. Quais são esses conceitos básicos? Primeiro é o conceito de sociedade. Entendendo que a gente vive em sociedade, e no nosso caso, em especial, a sociedade capitalista. Por isso, é uma sociedade regida por interesses, por recursos de poder, né? Aonde temos grupos diferenciados e de pessoas que geralmente interagem entre si a fim de satisfazer as suas necessidades. Apesar da nossa sociedade sempre estar em constante evolução, ela é uma sociedade complexa, né? Então, à medida que a divisão do trabalho foi se alterando com o avanço tecnológico, a gente sempre trouxe essas alterações que o mundo do trabalho, com as novas ocupações, vem transformando essa sociedade de maneira mais complexa. A gente pode perceber no ambiente que a gente vive, como ele vem ficando mais moderno, mais dinâmico. Com a pandemia, a gente viu muitas mudanças na forma de viver, trabalhar, se socializar. Então,
essa dinamicidade que a sociedade vai transmitindo, né, na sua forma de vivência, vai acabar acarretando elementos que vão estar sendo transferidos para as políticas públicas. E esse ambiente complexo é onde são gestadas as políticas públicas, né? Então, é um ambiente conflituoso, contraditório, né? Entre uma diversidade de atores que têm um anseio de ter as suas necessidades e interesses atendidos. Portanto, é um ambiente marcado por relações de poder. Então, é nesse mundo, assim, dinâmico dessas relações de poder que estão presentes 3 formas de relações: cooperação, competição e conflito. Por que é importante a gente entender isso, né? Porque muitas vezes é nessas relações que se encaminham determinadas definições dentro da política pública. Então, cooperação seria a capacidade de realização de ações em prol do bem comum. Pode ser em ambiente maior ou menor, como um município ou uma organização, uma associação que busca uma cooperação de acordo com a sua finalidade. Paralelamente, essas associações, organizações, elas também estão competindo com outras organizações, outras associações, no sentido de ocupar e conseguir conquistar mais recursos de poder. Muitas vezes, diante da formulação e implementação das políticas, pode existir também o conflito. O conflito se caracteriza quando não há consenso sobre a distribuição dos recursos sociais, ou não há um consenso na forma como ele é distribuído, ou como será, ou como poderá ser distribuído. É importante colocar que na sociedade existe uma diferenciação social. Isso significa que os membros não apenas possuem atributos diferenciados, né, dentro das classificações de idade, religião, estado civil, escolaridade, sexo, renda, né, mas também possuem ideias diferentes, valores diferentes, visões de mundos diferentes, aspirações, e isso vai estar encaminhando e faz com que a vida em sociedade seja bastante complexa, né? E frequentemente envolvam elementos que podem estar cooperando, competindo, conflituando entre si. Aí nós temos, então, dentro dessa lógica de vida em sociedade, dessas relações que se estabelecem, um elemento, né, definidor, que é a política. E dentro da política, a política pública. Dentro do livro da Maria das Graças Ruas, né, ela traz a diferença terminológica entre política e política pública. Dentro do conceito de política, como a base, ela usa como base o autor Schmitter, a política como resolução pacífica para conflitos. Porém, é um conceito interessante, que cabe no senso comum, assim, das bases. Porém, esse conceito é demasiado amplo, né? É possível delimitar um pouco mais e estabelecer que a política consiste num conjunto de procedimentos formais e informais que expressam relações de poder e que se destinam à resolução pacífica ou não de conflitos, né? Quanto a bens públicos. Com base nessa autora, né, sustenta o conceito de políticas públicas que compreende o conjunto de decisões e ações relativas à alocação imperativa de valores, envolvendo bens públicos. Então, esse é um conceito que a Maria das Graças Ruas trabalha no seu livro. Vou trabalhar aqui também um pouquinho o conceito da professora Samira, que ela trabalha assim: a noção de política pública refere-se a um processo decisório e é considerada especificamente um produto de tomada de decisão,
no âmbito do Estado. Essa ação governamental pode ocorrer com base em canais participativos e democráticos ou não. De toda maneira, política pública é entendida como o Estado em ação. Então, a política pública perpassa como um elemento definidor do processo decisório, o Estado está em ação. Pode ser participativo, pode ocorrer por canais participativos e democráticos ou não, depende do período em que se encontra, né? Porém, vai estar sendo canalizado no âmbito decisório do Estado. Ainda dentro desse conceito, é necessário distinguir o conceito de política pública e decisão política. Uma política pública geralmente envolve mais do que uma decisão e requer diversas ações estrategicamente selecionadas para implementar as decisões tomadas. Já uma decisão corresponde a uma escolha, diante de um conjunto de possíveis alternativas, conforme a hierarquia de preferência dos atores envolvidos, expressando uma certa adequação entre os fins pretendidos e os meios disponíveis. Assim, embora uma política pública implique numa decisão política, nem toda decisão política chega a se constituir uma política pública. Então, a política pública engloba várias decisões políticas, mas nem toda decisão política é uma política pública, né? Aqui, a gente mesclou um pouco o conceito da Maria das Graças Rua, e a da professora Samira. Políticas públicas, por mais óbvio que seja, é importante sempre estar reforçando. É pública, né? E o que é essa dimensão pública? Não é privada, em primeiro lugar, e significa, então, que, por um lado, ela se aloja na esfera do Estado, que é o órgão regulador do bem público, né? Então, e por outro, que há um vínculo compulsório dessa população e suas implicações coletivas numa comunidade política delimitada. Então, a importância de a gente definir o caráter público, né, a dimensão pública de uma determinada política. Os atores políticos, né? Também é importante a gente ter isso como um conceito para compreender bem a questão da política pública. Por quê? Porque eles são fundamentais para a gente poder entender essa arena de relações que se estabelecem na formulação de uma política, na definição da agenda pública, né? Então, são aqueles cujos interesses podem ser afetados, positiva ou negativamente, por determinada política pública. Distingue-se em atores públicos, que são aqueles que são definidos para exercer funções públicas, né? E nisso se destacam os políticos, os burocratas, os técnicos que vão estar envolvidos, e os atores privados, são os empresários, a população de maneira geral, os trabalhadores, os organismos internacionais, a mídia, né? São atores que vão estar apresentando suas demandas, as pressões para o momento da definição das políticas públicas. Bom, a Maria das Graças Rua, ela traz um elemento importante, né? A partir da Constituição de 88, as novas esferas públicas de negociação, né?
Então, os municípios, a partir de 88, eles adquirem uma autonomia política, eles passam a ser considerados, né, uma relevância, né, dentro da constituição do pensar a política pública. E por isso o princípio da descentralização, ele passa então a ser instituído. Os municípios, eles passam a ser definidos como entes federativos, né? E aí, outro elemento junto com a lógica da descentralização foi o princípio da participação, né? A definição da participação popular, que passa a ser gradualmente requisitada na formulação e fiscalização do controle das políticas públicas, através de conselhos, conferências, a elaboração de planos de forma participativa, né? A organização de determinados temas por redes intersetoriais, né? E com isso nós definimos, então, uma corresponsabilização da política pública. Ela não é só federal, ela passa a ter responsabilidades federais, estaduais e municipais. Aí, no segundo momento, né, dentro da perspectiva da Maria da Graça Rua, ela traz a questão do ciclo das políticas públicas, né? Tem outros autores que também trabalham dentro dessa lógica, e às vezes é interessante, apesar das críticas de alguns, é interessante pensar dentro dessa lógica para você pensar a clarificação das diversas etapas que compõem todo esse processo de formulação, pensar política e de gerenciamento da política pública, né? Então, o ciclo, ele faz uma modelagem, né, da política pública. Nessa figura, a gente já tem aqui uma ideia da lógica do ciclo, né? Já é possível observar as fases do ciclo, como a formação da agenda, a partir o que compõe uma agenda pública, como que uma expressão da questão social se transforma numa agenda. Vimos lá na questão das características da habitação, né? Que, por exemplo, o déficit, por vezes, ele se transformou na formação da agenda pública, né? Quando ele fica claro qual foi a definição do problema, a análise do problema, qual é esse público, de que maneira ele necessita. A partir disso, né, ocorre o estabelecimento das alternativas, e é nesse momento que ocorre o confronto, cooperação, conflito, principalmente, né? Alianças entre atores para a tomada da decisão, né? Que é propriamente a adoção de uma política. A partir da sua formulação, passa para o momento, então, da implementação. E desse momento, o tempo todo deve ser monitorado para, na sequência, ser avaliado e, a partir das necessidades, os ajustes que se fizerem necessários. Vamos ver rapidamente cada uma dessas fases do ciclo, né? Como a gente já falou, a formação da agenda, ela consiste numa lista de prioridades. Os governos se dedicam, né, as suas atenções para olhar a questão propriamente dita. Os atores lutam para incluir questões de seu interesse. E aí a gente vê, então, assim, um resultado de um processo extremamente competitivo, né? Quando a gente for trabalhar, principalmente o Minha Casa Minha Vida,
nas próximas aulas, eu vou trabalhar bem essa lógica de como minha casa, minha vida se transformou numa agenda pública, né, na sequência, então, como um programa. Dentro da implementação, ele é um processo, então, pelo qual as decisões deixam de ser apenas intenções, né, e se tornam intervenção na realidade. A implementação é um processo bastante complexo, envolve muitas decisões simultâneas e subsequentes, a execução de diversas medidas e políticas. A implementação envolve todo um processo administrativo, de recursos, formação de equipe, elaboração de minutas de projetos de lei, elaboração de editais. Então, ela é um processo muito importante. E aí a gente vai ver a diferenciação da implementação nos diversos contextos, né? Quando se pensa uma política pública federal, como que ela se difere nos diversos espaços estaduais e municipais. Quando que ela ganha maior relevância, maior apoio político, né? Quando que os implementadores têm mais capacidade a necessária e também para superar determinados impasses. Então, é na implementação que a gente vê grandes, tanto na parte acadêmica, muitas pesquisas, como na gestão, né? A gente vê as grandes dificuldades da implementação. Existe um capítulo de livro para avaliações menos ingênuas, da Martha Hash. É muito interessante, apesar do título falar de para avaliações menos ingênuas, na verdade ele se refere ao momento da implementação das políticas. Então fica como sugestão para que vocês possam dar uma olhada, tem ele na internet aí, né, para vocês conceituarem bem essa fase da implementação. Já a avaliação, que é fundamental a gente entender e distinguir, né, a avaliação do monitoramento como um exame contínuo de processos, produtos, resultados e impactos. A avaliação é o exame dos processos, né, de todos esses momentos, mas de uma maneira mais profunda, né, aonde a gente verifica com clareza os aspectos sobre os quais a realidade incide, com critérios, né? Não se pode fazer avaliação sem critérios, sem estar definindo muito bem o objeto no qual eu vou estar avaliando. E os critérios de avaliação mais trabalhados, né, é eficácia, eficiência e efetividade. Eficácia diz respeito ao cumprimento dos objetivos, quer dizer, aquela política, muitas vezes, tem vários objetivos, metas, né, foram atingidos, né, tanto de uma política como no programa, eles foram atingidos. A eficiência está associada ao uso dos recursos, portanto, os recursos financeiros, os custos, os recursos humanos foram adequados para atingir os objetivos, né? Então, eu vou estar olhando com base no recurso que foi implementado. A eficácia é o objetivo foi atingido, a meta foi atingida. E a efetividade? A efetividade diz respeito ao efeito na realidade. Quer dizer, tudo aquilo que ele se propõe modificou algo na realidade, transformou algo na realidade, no sujeito pelo qual
está sendo trabalhado aquela política pública, né? Ocorreu alteração na vida das pessoas, na realidade das pessoas, no comportamento das pessoas, né? Eu acho, para mim, um dos melhores critérios para se a gente avaliar. E a regularidade das políticas públicas, ainda a autora trabalha, a importância da regularidade, da gente sempre estar avaliando, né? Então, a política pública, ela prossegue sendo trabalhada com o empenho de uma gestão para outra, ocorre a fragmentação, ocorreu dispersão de ações entre programas, então, são elementos que ela traz que é importante a gente entender para a continuidade da política pública, né? Porque quando a gente vê a descontinuidade administrativa, ou seja, uma constante interrupção, formal ou informal, isso gera uma descontinuidade da implementação, né? Então, isso vai acabar afetando as decisões e ações, né? Por isso, ela trabalha muito esse item da regularidade das políticas públicas. Bom, pessoal, esses eram os pontos centrais que eu queria trabalhar dentro do conceito de política pública. O livro está disponibilizado lá nos materiais obrigatórios, né? Eu espero ter contribuído aí para esse tema, para o conhecimento de vocês, e até a próxima aula. Agora, então,